muito boa tarde. Obrigada a você que nos assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. É sempre um prazer ter você conosco, uma alegria poder entrar aí na sua casa. Eu te espero em todas as redes sociais da emissora. Nós temos Instagram e Facebook passando aí para você. E também você pode, a qualquer momento, acompanhar a nossa programação ao vivo através do site www.hittv.com.br. Estou te esperando no meu Instagram, @jaquestefano, para acompanhar um pouquinho dos bastidores do programa ao vivo e do meu dia a dia. Enquanto o programa acontece, você envia para nós a sua pergunta ou o seu comentário através do nosso WhatsApp. No segundo bloco, a gente vai falar sobre um novo golpe que vem acontecendo. A doutora Patrícia Evangelista, que é advogada previdenciária, vai explicar para nós, para que a gente possa ter esse alerta. Então, se você já caiu em algum golpe, tem alguma dúvida, já pode ir enviando para nós o seu comentário ou a sua pergunta, tá? Mas nesse bloco, a gente esclarece as nossas dúvidas sobre a importância da participação dos pais na alimentação dos filhos, e você também já pode enviar a sua dúvida no 11 3337 5886. Quem esclarece as nossas dúvidas sobre esse assunto é a doutora Juliana Silva, que é nutricionista. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Jaque. Um prazer enorme estar aqui. O prazer é nosso em te receber aqui, doutora. A gente vai falar sobre a participação dos pais, mas eu quero começar entendendo desde o que a mãe consome quando ela está gerando essa criança, até se ela consegue ou não amamentar ou a escolha de uma fórmula para complementar, a introdução alimentar, todo esse começo conta? Conta muito. E quando pensamos na importância dos pais na alimentação dos filhos, Jaque, já parte daí. Desde aquela preocupação como mãe, eu sou mãe, você também, né? Tem aquela preocupação do que se alimentar para que aquele feto venha saudável, as vitaminas, os minerais e depois a primeira introdução aos 6 meses de idade. Isso conta muito porque é a partir daí que eles vão seguir e vão ter as preferências e os paladares, enfim, faz parte do processo de escolha o que os pais formulam para os filhos, né? Então, isso é muito importante. Doutora, verdade ou mito? Segurar o sal até pelo menos 1 ano e o açúcar até pelo menos 2 anos pode melhorar a qualidade de vida dessa criança para sempre? É verdade, não é mito. O sal e o açúcar, a criança, quando bebê, ele não tem ainda um paladar definido. Então, quando você começa a introduzir muito açúcar, é óbvio que ele vai preferir, a preferência será por esses alimentos. Então, é importante, eu costumo dizer, amamentação exclusiva até uns 6 meses de idade e introduzir as frutas, os legumes, as verduras. O bebê, ele sempre faz aquela carinha de que não está gostando, mas é aceitação, é algo novo na boca daquela criança, então ele ainda não tem uma definição de paladar. Então, isso é muito importante. Doutora, eu me lembro que quando eu voltei a trabalhar, a gente se preparou para o horário da primeira vez que ele foi comer algo, e fui eu que dei com a minha mãe ali do lado e tal, porque eu fiz questão de dar essa primeira vez. E as outras, conforme o pediatra foi orientando, eu não me lembro exatamente se a gente começou com fruta, depois foi para batata, e daí a gente foi indo. E eu me lembro que aí foi minha mãe que teve que fazer essa continuação, por causa do meu horário de trabalho. E eu falava, ele comeu batata doce pela primeira vez, não fui eu. Só que o que eu acho muito rico, eu tive essa rede de apoio, eu pude ter a minha mãe fazendo isso. Orientar essa pessoa que vai ficar com a criança, que pode ser uma babá, pode ser uma avó, pode ser uma tia, enfim, seja lá quem for, que vá ficar com a criança nessa introdução alimentar, às vezes é o pai, também é importante? É importante. A sua fala, ela acontece com muitas mulheres que têm que voltar ao trabalho após os 6 meses. A gente torce para que aumente esse tempo, porque 6 meses é pouco tempo para uma mãe que acabou de ter ali o seu filho. Essa rede de apoio, eu costumo dizer que o início da introdução alimentar, se for passar por uma rede de apoio, essa mãe tem que explicar. Então, a educação alimentar, ela parte dos pais. Então, tem que passar para aquela avó, para aquele pai. Você falou sobre a batata doce. Você ficou emocionada porque é um alimento nutritivo e não foi você que deu. Isso acontece muito. E eu tenho certeza que hoje o seu filho come batata doce.
Isso é muito importante. Pode. É muito triste, já que eu vejo muitas mães, às vezes em ambiente familiar, colocando refrigerante na mamadeira, dando chocolate. Olha, ele todo lambuzado, o bebê. Isso futuramente pode interferir na preferência dessa criança de optar só por doce, não querer comer alimentos saudáveis, legumes e verduras. E uma das causas das mortes de criança de 0 a 5 anos hoje está relacionada à subnutrição, que é a falta de vitaminas e minerais. E não tem a ver com o peso. Às vezes o peso está ali aparentemente ok, mas Sim. ela não está com os nutrientes adequados, é Exatamente. isso, né? Antigamente, as crianças, elas morriam por desnutrição, por faltar o alimento. Hoje, acontece de 0 a 5 anos por conta de muitos alimentos industrializados, ultraprocessados. Então, essa criança, ela não tem nada de nutrientes. Eu falo muito sobre essa questão do incentivo também dos pais. Falta muito incentivo. Na minha rotina de consultório, eu atendo alguns jovens adolescentes. Eu sou mãe de adolescentes, tenho 2 em casa e eu sei como é difícil, porque hoje, na nossa rotina, trabalho, correria, se não houver uma organização por parte dos pais, eles ficam em casa. Hoje não brincam mais, são brincadeiras sedentárias, computador, celular, tablet. Na nossa época, o que nós fazíamos? A gente brincava e brincava na rua, né? Taco, queima. Mãe da rua adorava, mãe da rua. E infelizmente... Vocês nem sabem, a juventude nem sabe o que é isso. Pois é, meus filhos não sabem, porque faz parte hoje da geração deles. E é muito triste, porque nós temos aí um avanço muito grande na obesidade, no sobrepeso e obesidade infantil. Inclusive, há pouco tempo, a OMS divulgou um dado muito importante, que em 2050 teremos aí cerca de 1 bilhão de obesos no Brasil e no mundo. Então, e quem serão, né? Isso significa que as crianças que estão com sobrepeso hoje serão os obesos de 2050, se não houver uma intervenção. Doutora, tem uma coisa que eu percebo, eu quero já me dedicar mais aos adolescentes, mas ainda falando sobre esses pequenos, os primeiros anos de vida, e eu lembro da dificuldade que eu tive de explicar para as pessoas que não, ele não estava com vontade de chocolate, não, ele não estava com vontade de doce. Eu lembro que quando o Davi estava com 2 anos e pouquinho, a gente fez um ensaio fotográfico, daí tinha vários doces e foi a primeira vez que ele viu um pirulito. Ele ficou doido, daí ele pegou. Naquele dia eu deixei, ele já tinha mais de 2 anos, foi quando eu comecei a apresentar alguns doces para ele. E me parece que ainda hoje, mesmo com a informação que a gente já tem, doutora, é o contrafluxo. Eu lembro que quando eu amamentava, eu escutava, dá um chazinho, dá água, e eu falava, não precisa da água, não precisa de chá, deixa aqui que eu tô amamentando. É um contrafluxo para as mães. Eu não conseguia amamentar muito mais do que 8 meses, porque comecei a trabalhar e daí ele já começou a rejeitar. Mas eu me lembro de mães que tentaram e conseguiram amamentar 1, 2 anos e eram criticadas pela sociedade por causa disso. Então, também é um contrafluxo ainda, apesar da informação, não é, doutora? Apesar da informação, as pessoas, elas seguem esse pensamento que eu costumo dizer que é frustrante saber disso, porque nós sabemos que a alimentação, tanto a primeira alimentação, que é a primeira mamada ali, o colostro, tem tudo que o bebê precisa. Os médicos hoje, os pediatras, eles indicam até 6 meses, podendo até 1 ano. Mas se a mãe se sente à vontade e quer amamentar por mais tempo, não tem problema. A única questão é a amamentação exclusiva até 6 meses. Depois entra a introdução, porque essa criança precisa de nutrientes, de mais vitaminas, aumenta a fome deles, então o leite ali passa a ser um complemento e não toda a alimentação, né? Um complemento. Agora, doutora, quando eles saem dessa fase da amamentação, a gente deve substituir, acho que essa é uma dúvida muito comum, pelo leite de vaca ou por outro leite ou não necessariamente? Eis a questão. Eu não vou falar em marcas, mas dentro da indústria de gênero alimentício tem leites que são ricos em nutrientes. Claro que não se equipara ao leite materno, mas eles têm ali as vitaminas. Se a criança não tem
nenhuma alergia à proteína do leite, não tem problema nenhum. Cabe à mãe. Então, hoje a gente pensa também na situação financeira, né? Que acaba encarecendo. O melhor leite que eu saiba, você me corrija se eu estiver errada, não é aquele de caixinha. Não Tem é. leite que fica na geladeira, que é uma validade, inclusive, bem menor, Sim. né? Que geralmente são os que têm mais qualidade, né, Que tem doutora? mais qualidades, menos aditivos e menos ingredientes. É sempre isso que a gente tem que olhar, né? Menos Exatamente. A maioria das pessoas não tem o costume de ler os rótulos. Não sei se você já observou, mas hoje nos mercados já tem alguns gênero alimentício que tem ali o selinho. Alimento rico em sódio, alimento com alto teor de açúcar. E isso é uma vitória muito grande para nós da área da saúde, porque naquele momento o pai, a mãe, eu já vi até crianças, olha mãe, aqui está dizendo que tem um alto teor de açúcar. Então ele tem a possibilidade de escolher sim ou não aquele alimento. Que às vezes a gente acha que um alimento é saudável. Vocês sabem porque vocês estão sem, vocês conhecem, mas se a gente não olhar o rótulo, a gente não vê. E naquela compra do dia a dia já está ali na frente, é mais fácil, né? Sim. Doutora, me tira uma dúvida sobre o que eles podem beber. Eu digo, você trabalha fora, tem 2 filhos, sabe do que eu vou falar agora. É muito difícil fazer o suco natural muitas vezes e a criança quer tomar alguma coisa. Aí lá vou eu atrás de um suco de caixinha que tenha menos ingredientes. Eu achei um que está lá escrito água e suco de uva. Alguns têm maçã, por exemplo, suco de maçã ou suco de limão. Dá pra gente fazer boas escolhas com suco de caixinha? Até importante essa sua pergunta, que eu irei dar uma informação muito importante, principalmente para mães de meninos. Pensando nisso, a opção de suco natural sempre é a melhor opção. Dentro do mercado, nós temos o suco, o refresco e o néctar. O suco é o que tem mais porcentagem de frutas, então é sempre melhor a opção. Mas é bom olhar ali o rótulo, aliás, os ingredientes no rótulo, para saber o que tem ali dentro. Que às vezes começa com açúcar, né? O primeiro ingrediente é açúcar. Exatamente. Então, o primeiro ingrediente é o que você tem que tomar cuidado. Mães de meninos, eu quero deixar esse alerta, tá? Hoje, nós sabemos que a obesidade, sobrepeso tem crescido muito. E tem muitas mães que, por conta da correria, acabam comprando ali um suco de soja e coloca ali na caixinha. O leite de soja, mamães de meninos devem evitar. Porque a soja, ela é um fitoestrogênio. Ela é ótima para nós mulheres, menopausa, ela diminui os sintomas, não só a soja, mas vários outros. Mas a soja, ela é considerada como se fosse um estrogênio. O estrogênio é um hormônio que nós, mulheres, nos dá as características femininas. Então, aqueles meninos que têm a ginecomastia, está associado à ingestão de alimentos que são fitoestrogênio. Então, evitem colocar na lancheira dos meninos suco de soja. Atenção, importante. Obrigada pela informação. Doutora, vamos falar um pouco sobre o momento em que eles começam. Várias mães já me disseram isso. Graças a Deus eu não passei por isso com o Davi ainda, mas espero não passar. Mas várias mães me disseram que em alguns momentos eles ficam seletivos. O que fazer com a seletividade dos filhos? E muitas mãezinhas que eu conheço, que são mães atípicas, por exemplo, de crianças que estão dentro do espectro autista, também falam sobre a seletividade. Como orientá-los nessa hora, doutora? A seletividade é uma questão muito individual. Quando eu recebo um paciente que tem essa questão de seletividade, não aceita alguns alimentos, não é fácil reverter esse quadro, porque ele já criou ali na mente dele. Inclusive, eu vou dar um exemplo para você. Eu tenho uma paciente que ela fala que pera e maçã tem gosto de detergente. Então, ela colocou isso na mente dela. Acredito que nunca comeu detergente. Inclusive, como é que ela vai saber, eu perguntei para ela, você já comeu detergente? Porque ela criou associou isso, algum cheiro, às vezes que ela sentiu, né? E aí cabe aos pais, eu falo já que o nosso país é um país tropical, onde nós temos uma diversidade de cores e sabores muito grande. Então, quando acontece a seletividade, é importante o pai pegar
uma lista de frutas e entender, porque eu tenho certeza que sai ali uma salada de frutas. O fato dele não gostar da maçã, vamos tentar a pera, o abacaxi, a manga. Geralmente eles querem frutas mais docinhas. Vou dar um exemplo da minha filha, Júlia. Ela só gosta de manga. Tá ótimo. Então é importante a gente respeitar, porque não dá para fazer terrorismo alimentar. Isso é muito importante. Perfeito. Doutora, você falou um ponto que eu acho sensacional, o respeito com eles. Eu já tentei introduzir, por exemplo, ovo de N maneiras para o meu filho. Davi não gosta de ovo. Se eu preparo uma farofinha e coloco um ovo no meio, ele tira com a língua, ele identifica. É um alimento que até hoje pode ser que em algum momento isso mude. Eu tenho muita dificuldade de introduzir, mas ele come carne, ele come outros alimentos. E eu respeito, eu já tentei apresentar de várias maneiras diferentes, não desisti de sempre falar para ele experimentar. Ele não tem problema de preparos que tenham ovo, como bolo, pão e outras coisas. Mas o que você vai fazer também quando tem um alimento ou outro que a criança ou o adolescente não querem? A gente tem que tentar introduzir, mas tem que respeitar então, né, doutora? Tem que respeitar. Fazer uma pergunta, você come ovo? Eu como, menina. Eu tento oferecer muito ovo para ele. Eu como, porque às vezes o porque ele não vive em casa, né? O exemplo, ele constrói. Então, é dele. Então, é respeitar. Pode ser que amanhã ou depois ele vire um fã de ovo. Quantos anos ele tem? Tem 6. É novinho ainda. Então, quem sabe, na adolescência... Eu brinco que se algum dia ele começar a malhar, ele vai entender a importância do ovo, né? Quem sabe ele não introduz por aí, né? O meu filho faz uma omelete com 7 ovos. Lá em casa tem briga por ovos. Tem quantos anos, seu filho? O menino, 17. E a menina? A menina, 15. Doutora, então já ajuda os pais dessa fase aí, dessa faixa etária, que tanto por atendimento é clínico, quanto pela experiência de mãe, você sabe quais as maiores dificuldades que os pais têm em participar da alimentação dos adolescentes? Conta pra gente. No caso dos adolescentes, devido hoje eles terem rotinas sedentárias, de ficar muito no computador, dentro do quarto, adolescente, eles têm uma preguiça. Então, acaba que eles preferem ficar ali dentro do quarto e só abrindo embalagem. Uma dica que eu dou para os pais é esvaziar os armários e encher a geladeira. Porque eles reclamam, mas eles vão à geladeira e eles caçam e eles acham algo para comer. Então, esvaziar os armários é o princípio. Porque hoje, se você deixar à vontade, eles não vão comer. Estabelecer uma rotina também é muito importante, de repente deixar ali na geladeira, porque hoje, Jaque, não tem mais aquela rotina de café da manhã, almoço, jantar, todos juntos. Eu fiz um levantamento diante das minhas consultas. Normalmente, as famílias só se encontram em 2 refeições do dia, ou café da manhã e jantar, ou só o jantar. E isso faz parte do mundo moderno. Hoje a mãe trabalha, ela foi para o campo de batalha, eles ficam mais tempo só. Então, é importante deixar organizado. O que eu percebo hoje nos meus atendimentos é a falta de organização. Eu tenho filhos adolescentes, então já dá para eles irem para o fogão, preparar. Eu deixo mais ou menos pronto e o resto é com eles. Agora, crianças pequenas, existe é necessário essa organização de repente, durante o final de semana, preparar, colocar ali no congelador, para facilitar a vida, porque para nós também não é fácil. Mas a partir do momento que a gente engravida, até o momento que eles conseguem se virar sozinho, é total importância, responsabilidade nossa. Ai, come doce demais, mas... Como que ele comprou o doce, né? Foi a gente Exatamente. que comprou o doce, né? Isso é importante. Pais, quem faz a compra de casa? Quem abastece os armários? Então, sou eu. Então, eu vou escolher o que eu vou colocar ali. Então, pensando na saúde, porque hoje tem crianças com diabetes, hipertensão, e tem casos de crianças com esteatose hepática, que é gordura no fígado. E essas doenças, Jaque, elas são totalmente nutricionais, porque há ali naquele ambiente uma subnutrição. Essa criança não é nutrida de vitaminas e minerais.
Doutora, outra coisa que eu sei que facilita muitas de nós, eu lanço mão disso, congelar pode ser uma opção? Sim, pode ser uma opção. Você pode preparar, nunca colocar o alimento quente no congelador. Você espera esfriar e depois congela, sem problema nenhum. A gente fala de uma comida que é bem tradicional nossa aqui no Brasil, que é o arroz e feijão, com, de repente, carne e uma salada. Para as crianças, na proporção certa, essa também é uma boa refeição? Crianças e adolescentes? Sim, o básico funciona. Não vamos complicar, né, a vida da família. Eu sempre falo, o que o pai e a mãe, por isso a importância do exemplo. Feijão e arroz é a comida do brasileiro. Então, toda a família tem ali e todo mundo gosta, porque a gente cresce comendo o feijão com arroz. Aí tem ali a preferência sobre as proteínas. Eu sempre falo da importância da proteína magra, né? O frango, o patinho, evitar frituras, aqueles frangos empanados que são prejudiciais. Ali... Air fryer é uma boa para colocar alguns alimentos? De repente a criança quer uma batata. Eu sei que não é o ideal, mas ali, ao invés de fritar, colocar na air fryer para de vez em quando, pode ser uma opção? Sim, Jaque, dá para fazer uma batata deliciosa, tanto na air fryer quanto no forno. Você coloca um fio de azeite, um pouquinho de sal, sai uma batata deliciosa dali. Então tem opções, né? O próprio frango empanado, a gente pode fazer um frango em casa, tentar fazer algo mais natural, né? Sai mais barato, mais nutritivo, você sabe o que está colocando ali. Uma vez eu perguntei para uma mãe, porque o filho só gostava de comer chocolate, a bisnaguinha com aquele chocolate, e eu perguntei para ela, você daria veneno para o seu filho? Ela falou, não. Eu falei, então começa a olhar a prateleira do supermercado, isso aqui, de vez em quando, porque tem que ter equilíbrio, né? Não dá para também ser restritivo com criança, com adolescente, uma vez ou outra, mas todos os dias não funciona, Jaque. Doutora, vou caminhar para o fim do nosso bate-papo, já vou deixar aqui o seu Instagram, que é o @jusilva_nutri, para quem quiser seguir e acompanhar aí o que a doutora posta. Muito obrigada por ter vindo, foi um prazer te receber aqui. Doutora, eu vou me preparar para dar um recadinho e eu queria que você, então, reiterasse isso que eu acho que é muito importante. Muitas vezes nós falamos que os nossos filhos estão comendo errado, mas quem compra somos nós. Então, de repente, meu filho é muito acostumado a uma sobremesa. Então, quando eu vou comprar, eu compro fruta, porque daí eu falo, ele não vai ter opção, vai ter que ser a fruta, né? Então, quando a gente vai, o que inclusive ajuda a gente a se alimentar, né, melhor. Quando a gente vai ao supermercado, ali estão as piores e as melhores escolhas. Fala um pouquinho sobre isso enquanto eu me preparo. Realmente, Jaque, ali você tem as piores e as melhores escolhas. Então, é importante pensar que tudo que vem da terra é o melhor. E sempre que você tiver que abrir, ali é gênero alimentício. Então, ali você tem vários aditivos, vários corantes e estabilizantes. É isso. Eu vou pro break, daqui a pouquinho eu tô de volta, não saia daí. Nosso programa está de volta, esperando a sua participação nas nossas redes sociais, o Instagram do programa, @nosso programa, e a fanpage facebook.com/nossopgm. A qualquer momento você liga e participa através do nosso WhatsApp, que é o 11 3337 5886. E agora é um momento de alerta no nosso programa. Eu recebo aqui a doutora Patrícia Evangelista, advogada previdenciária, professora, especialista em previdência, que sempre vem aqui nos orientar sobre o que está acontecendo nessa área. E hoje não deixa de ser uma orientação, né, doutora? Boa tarde. Boa tarde, Jaque. Que prazer estar de volta falando sobre um tema realmente muito importante. A gente tem que lembrar, todas as pessoas que estão nos assistindo, que os golpes digitais estão aumentando em um número, assim, estrondoso. Hoje, os meliantes, estelionatários, eles praticamente só estão vinculados a golpes relacionados à parte digital. Então, falar sobre isso é algo muito importante. Lembrando que, principalmente na área previdenciária, nós estamos trabalhando com pessoas que
ingressaram com processos judiciais contra o INSS ou ingressaram com processos previdenciários como servidores públicos. Nós estamos trabalhando com pessoas que têm idade avançada, problemas de saúde, pessoas que são mais vulneráveis, né, a caírem num golpe. Então, em função disso, hoje nós vamos trazer uma informação muito preciosa. Hoje se tem um golpe chamado golpe do falso advogado. Como que esses estelionatários agem? É uma perfeição que chega a deixar desacreditado até nós que somos advogados. O que eles fazem? Eles pegam o nome do advogado nas redes sociais, né? Provavelmente na mídia, eles escolhem os no mais computador, renomados, né? Vão procurar provavelmente pessoas que são públicas, que têm aparições, que têm um número de processos consideráveis. Vão jogar o nome daquele advogado e vão procurar os processos que aquele advogado tem. Por quê? Às vezes a gente tem que lembrar as pessoas que a regra é, todos os processos são públicos, disponíveis a qualquer pessoa. Então, quer dizer que se eu entrar com, por exemplo, eu quero me aposentar, obviamente não é o caso, mas estou dando um exemplo. Fui lá, consultei a doutora Patrícia, vamos iniciar um processo, isso vai aparecer quando fizer uma pesquisa, é isso, né? Exatamente. Perfeito. Tudo que tiver no nome daquele advogado vai aparecer os processos que ele tem. Perfeito. Muito bem. Tendo o número do processo, o golpista, ele consegue descobrir qual é o assunto do processo, né? Em que fase está o processo. Qualquer um tem esse acesso. Qualquer um. Só não pode ter acesso aos processos que correm em segredo de justiça. E aí são mais processos voltados à área de família e sucessões, direito criminal, outro tipo de circunstância. A maioria dos processos, eles são públicos, estão disponíveis a qualquer pessoa. Não sou eu que deixo público, né? Eles Ou são o advogado públicos. X ou Y, Eles são públicos. E aí o golpe é perfeito. Eles printam a foto do advogado, vão lá, colocam, adiciona aquela pessoa, consegue descobrir o telefone da pessoa, adiciona no WhatsApp num número que não é do advogado e diz assim, olha, sou fulano de tal, seu advogado. Então, peraí, vamos entender. Eu tenho um processo, estou esperando, por exemplo, para me aposentar. Vai pesquisar lá pelo nome do meu advogado, encontrou o número do meu processo, Jaqueline, Cristine, Stefano, Giroto. Encontrou lá. Aí ele vai conseguir o meu telefone e entrar em contato comigo como se fosse o meu advogado, é isso? Exatamente. Através de outros meios, né? Aí ele tem acesso a algum cadastro que só pelo nome ele descobre o telefone daquela pessoa. Perfeito. Aí ele que é o que muitas empresas fazem e conseguem ter esse acesso, né? Nossa, isso não deve ser difícil. A maioria das empresas consegue ter esse serviço. Então, conseguiu o telefone daquele autor daquele processo. Faz o contato via WhatsApp utilizando a foto do advogado. E fala assim, ó, sou fulano de tal, seu advogado, troquei o número de telefone e estou vindo te informar que o seu processo foi ganho, está em fase de execução e que você tem X valores para receber desse processo. Porém, antes de receber esses valores, para que você não seja prejudicado, vai ter uma cobrança desse valor que você tem para receber de tantos % de imposto de renda. 27,5%, às vezes eles colocam 37,5%. E para que você fique isento deste pagamento, você vai ter que contratar um serviço terceirizado aqui do escritório, que vai entrar com um pedido de certidão no Bacen, que é o Banco Central, para que você não tenha que pagar o valor do imposto de renda. E aí você vai receber o valor integral do seu processo. O que acontece? Dá os dados dessa pessoa que vai supostamente fazer esse serviço.
que ali ele já está falando, olha, não sou eu, é terceirizado, para você já não estranhar na hora que você for pagar que vai ser outro nome, seria outro doutor, é isso, Exatamente, né? Não vai ser aquele advogado que você contratou, Perfeito. vai ser um terceiro. Mas a pessoa tá ali acreditando, ela tá vendo a foto do seu advogado. Ela tá tudo casando ali. Aquela pessoa sabe o número do processo, aquela pessoa sabe do que se trata o processo. Tem detalhes, informações privilegiadas. E aí, é claro, a pessoa acaba acreditando. Doutora, eu sei que você já teve acesso, já viu algumas dessas mensagens, você me contou fora do ar, que você me falou que quando você teve acesso e viu esse golpe, você falou, uau, eles escrevem igual advogado mesmo, então não daria para eu olhar e falar, não. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os alertas, né? Você tem que conhecer seu advogado, você sabe se ele manda mensagem assim ou não. Daqui a pouco a gente pode falar sobre isso. Mas se a pessoa olha, tá bem escritinho, é isso? Nossa, o golpe é perfeito. Com certeza tem algum advogado como estelionatário ali ajudando a fazer o golpe. Porque o teor do texto é perfeito, a forma de conduzir a troca de mensagens é perfeita e diz assim, quando a pessoa fala, não, mas eu primeiro quero ter certeza, então você vai perder a isenção, sinto muito, você está perdendo eles essa fazem uma possibilidade. pressão para fazer logo uma pressão né? para que a pessoa faça o depósito o mais rápido possível. E aí vai fazer o Pix. Olha que coisa engenhosa. O Pix geralmente é um e-mail. Gmail, geralmente, exatamente porque é mais difícil de chegar na pessoa. Porque quando o e-mail é o celular ou é o CPF, o Pix, fica mais fácil de você localizar a pessoa. Então, a artimanha é enorme. Fora isso, o valor do depósito ou do Pix, ele é exato, é 3.990 mil. Por que esse valor? R$3.990. Por que esse valor, você sabe? Porque até R$4.000 o Pix não tem que ser informado ao Banco Central. Ou seja, vai diminuir mais ainda a chance de eles pegarem aquela pessoa. Fora que geralmente a pessoa que está recebendo o Pix é um laranja, é um terceiro. Muitas vezes é a pessoa que está ali de boa fé, que emprestou a conta. Nem sabe o que está acontecendo. Muitas vezes nem sabe o que está acontecendo. Muito bem, formalizou-se o golpe, efetuou o pagamento do Pix e ainda eles têm a pachorra de falar assim, ó, você me passa o número da sua conta, porque daqui 48 horas já vai cair os valores que você tem para receber. Meu Deus. E aí o golpe foi finalizado, formalizado e a pessoa às vezes, muitas vezes, com tanta dificuldade, às vezes tirou daquele valorzinho que ela tinha guardado e efetuou o pagamento e caiu no golpe e não pode culpar o advogado, porque o advogado... Isso não é responsabilidade do advogado. Não é a responsabilidade... Ele também está caindo em um golpe, né? Ele é tão vítima quanto quanto o próprio cliente que caiu no golpe. Doutora, agora vamos a alguns alertas. Eu sei como a senhora trabalha, não sei se todos os previdenciários são assim. Geralmente, quando é previdenciário, os advogados, eles podem cobrar, lógico, a primeira consulta e tudo mais, mas o valor, ele só é cobrado depois, por exemplo, que a pessoa aposentou. Você vai vir atrasado? Não, essa proporção. Não fica estranho? Poxa, seu advogado nunca tinha te pedido, de repente ele te pede 4.000 assim de uma vez? Exatamente. Não são sinais? São sinais. É porque assim, principalmente, é que assim, esse golpe está sendo aplicado em qualquer área do direito. Perfeito. Perfeito? É que a minha preocupação por ser atuante na área previdenciária e tendo a vulnerabilidade dos idosos, das pessoas que têm problemas de saúde, aí isso Pior acaba ainda, crescendo numa demanda muito maior. Mas é interessante assim, que na parte previdenciária exclusivamente, geralmente se cobra no êxito. Uhum. Só depois, não se cobra... Só depois. Uhum. Por exemplo, lá no escritório, como que nós atuamos? Quando sai o valor, a gente já convoca o cliente no escritório e avisa, ó, seu precatório foi expedido ou sua requisição de pequeno valor foi expedida. Aguarde contato que avisaremos quando for sair este pagamento. Lá no escritório, eu exijo que
algum dos advogados que compõem a sociedade acompanhe o cliente até o banco para receber o valor, para saber o valor atualizado com juros e correção monetária. Então, se você talvez não tenha esta forma de trabalho com o seu advogado, se você recebeu a mensagem, ficou em dúvida, você liga no escritório, se o escritório tiver um telefone fixo. Não tem um telefone fixo, só tem um telefone celular, que hoje é muito comum? Não conseguiu falar no escritório? Vai bater lá pessoalmente antes de pagar. Bate lá no escritório e fala, olha, aconteceu isso comigo. Fiquei insegura e não quero pagar sem ter a certeza que vem daqui. Profissionais dessa área não pedem dinheiro antecipado. Ele vai receber o dinheiro na hora que ele tiver que o INSS pagar os atrasados. E com um detalhe já aqui, que é muito importante. Imposto de renda é descontado de valor de atrasados de qualquer forma. Não existe isso de pagar um valor antes, né? Eu te isentar de pagar o imposto de renda. Existe a possibilidade de você ter uma isenção de imposto de renda se você tem uma doença de natureza grave ou ter uma isenção na cobrança do imposto de renda sobre o seu benefício previdenciário, porque você já tem mais idade. Se você for raciocinar, para você ter que pagar 4 mil de imposto, dificilmente isso também aconteceria, né? É que no golpe eles colocam assim que você tem um valor acima de 86 mil para receber. Agora eu entendi. E que descontando 27,5%, você vai perder quase, mais Entendi. de 30. Vai mostrar que vai provar para a mil. pessoa que seria melhor, né? Exatamente. Doutora, vamos lá. Algumas coisas importantes que a gente falou. Então, atenção, se você é advogado, também está nos assistindo, é parente de advogado, alerte o advogado que você conhece, porque esse golpe está sendo aplicado em todas as áreas, como a doutora falou. Mas eu quero aproveitar que a doutora é previdenciária e enfatizar uma coisa que você falou, que é boa parte dos clientes previdenciários são idosos, que muitas vezes mal sabem mexer direito com o WhatsApp e aí recebem e devem ficar desesperados, porque falam, não, o doutor ou a doutora falou para fazer isso, tem que fazer agora. Fala um pouco sobre esse movimento, doutora. Olha que coisa interessante. Por que muitas vezes a pessoa cai no golpe? Não só porque ela é idosa, porque ela vê a figura do... É o meu advogado. Ela vê a figura do advogado que ela confia, que ela contratou. E tá dizendo assim, olha, eu mudei de número, olha, seu processo número tal, do assunto tal, que tem um objetivo tal. É muito perfeito. Então, assim, a pessoa fica até, muitas vezes, se sente assim, mal de não estar anuindo com a proposta que aquele suposto advogado está fazendo para ela. Não tenho coragem de falar não pro meu advogado, me ajudou tanto. Às vezes já é um advogado da família, né? Eu confio nele, entendeu? Meu Deus. Entendeu? Que situação. E aí, vários colegas de trabalho passando por momentos como esse. Em áreas diferentes. Então, em áreas diferentes. Mas o previdenciário... Direito do consumidor, direito civil, em várias áreas, em várias. Agora, doutora, uma coisa importante. Caiu no golpe. O advogado não tem responsabilidade nenhuma sobre isso, né? Não tem. E qual é o aconselhamento, assim, emergente? Tem que, primeira coisa, realizar o boletim de ocorrência. O boletim, ele pode ser feito via digital, né, eletronicamente. E depois você tem que ir representar a pessoa, porque o crime de estelionato, se você só faz o BO e não representa, o inquérito não vai seguir. Tá. As pessoas não serão investigadas. Então, qual é a única forma que a gente tem a possibilidade de destruir esses meliantes, esses estelionatários? É tentando chegar na fonte. É realmente permitindo que a polícia faça a investigação, que chegue aquelas pessoas que foram beneficiadas com os PIX, com os telefones que foram utilizados, com as contas bancárias que também foram utilizadas. Fiquei imaginando, porque, se no assim, mesmo e-mail chega uma grande demanda de denúncias, eles vão com certeza investigar, a gente espera, né? Assim esperamos. E também, por exemplo, aquela pessoa tem aquela conta bancária. Não é comum a pessoa receber 30, 40, 50 depósitos por dia. O banco não toma nenhuma atitude, né? Então, assim, é uma forma de a gente inibir
que eles continuem praticando esse crime e é uma forma de fazer com que pelo menos aquelas pessoas que estavam aplicando aquele golpe não vai conseguir mais. Pelo menos aquele golpe não vai acontecer de novo, né? Exatamente. Doutora, o advogado, se quem está nos assistindo é advogado ou é amigo, parente de advogado, ele também deve abrir um boletim de ocorrência se ele souber que estão fazendo isso com os clientes dele? Sim. E ele, na verdade, é o que mais deve, mais do que qualquer pessoa. Por quê? Porque o que ele pode estar tendo de prejuízo é o prejuízo de uma imagem que ele construiu ao longo de uma vida ilibada de trabalho, honesta, correta. Então, ele pode ter, inclusive, que alguém queira processar ele, por exemplo. Ele estando munido de que ele realmente fez o boletim de ocorrência, realizou a representação, né? Tomou as medidas cabíveis. Nesse BO, ele coloca o nome de todos os clientes que foram prejudicados, o número do Pix, o número do telefone, o nome das pessoas que foram beneficiadas, que é a forma de estar demonstrando a boa-fé dele. E aí, uma coisa importante é que se por acaso ele sofreu um processo, ele consegue reverter facilmente, né, doutora? Sim. Tendo tudo isso que a senhora falou, Tendo toda né? essa documentação, com certeza. Porque não é responsabilidade do advogado, Não é né? responsabilidade. Agora, eu fico imaginando, doutora, até explicar para todos os clientes que essa pessoa possa ter. Que não é, porque eu imagino que a pessoa que caiu no golpe, alguns vão claramente perceber, puxa, caiu num golpe. Outros até entenderem que o advogado não tem nada a ver com isso. Olha o estrago na carreira de um profissional. Quem paga por isso, doutora? Pois é, quem paga por isso, né? Quem deveria pagar por isso seria... Inclusive, se ninguém for atrás de fazer os boletins e de... Exatamente. Quem deveria pagar por isso são os próprios estelionatários, que na prática, pelo número excessivo de boletins de ocorrência, de representação, de crimes contra a internet, está sendo muito difícil, porque, veja bem, o delegado, ele depende de uma autorização judicial para quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo do telefone. Então, até isso acontecer, entendeu? E aí, nós, profissionais do direito e os clientes que também caíram no golpe, infelizmente, ficam prejudicados. O cliente porque perdeu o dinheiro e a expectativa, porque eu entendo. E eles ainda está esperando aquela causa, né? Exatamente. Eles estão esperando tanto sair aquele dinheiro, estão esperando tanto ganhar aquele processo que eles, né, batalharam tanto, entraram no INSS, teve negativa, teve que entrar judicialmente, está esperando, a justiça é morosa. Aí quando vem aquele acalanto, vai sair o seu dinheiro? Então, até a parte psicológica da pessoa fica muito revirada, muito mexida com tudo aquilo. E para o advogado, a quebra de confiança que às vezes acaba criando entre mesmo ele não tendo culpa nenhuma, mesmo ele né? não tendo culpa, a quebra de confiança que pode criar essa situação entre ele e o cliente, ainda o fato de que ele pode ter o nome dele utilizado de uma maneira negativa, né? Ele ter uma carreira toda que ele fez destruída em função disso. Por isso, eu aconselho também, Jaque, aquele profissional advogado que passou por isso, além do cliente que pode também fazer, assim que ele fez o Pix, ele pode fazer uma solicitação no Banco Central para retornar. É isso que eu queria saber, às vezes mas consegue, tem que ser né? 24 horas da data que ele pagou o Pix, tá? Ele pode fazer uma solicitação no Banco Central para o estorno desse pagamento. Então, atenção, isso é importante. Mas com BO. Tá bom, tem que ser tudo rápido. Tem que fazer rápido. Então, tem que fazer o BO no mesmo dia, já fazer a solicitação no Banco Central para devolução do valor e tem casos que eles realmente devolvem, ok? E também, para o advogado, o aconselhamento é: vai lá, poste nas suas redes sociais. Olha, golpe, golpe, vai lá no seu site, coloca lá no seu site que você foi vítima desse golpe. Divulgue o máximo que você puder essa informação, né? Você puder essa informação
para que ninguém seja mais prejudicado do que já foi. Nosso bate-papo de hoje foi de prestação de serviço, né, Prestação doutora? de Muito serviço importante. pura, Jaque. Mas vou deixar para quem quiser entrar em contato o e-mail, que é contato@etpr.adv.br. Tem o telefone também, que é o 11 3115 0360, passando aí para vocês. Doutora, volte sempre. Satisfação mais uma vez estar aqui com você, Na Jaque. próxima, espero boas notícias do Previdenciário, tá bom, doutora? Se Deus Obrigada, quiser, viu? Jaque. Obrigada a você também pelo seu carinho, pela sua audiência. Um ótimo fim de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.